posso viver uma vida vitoriosa em Cristo. O que essa pandemia trouxe para todos nós? Preocupações, ansiedade, aflições. Medos, muitos medos, não é verdade? Então a pessoa, não é só uma questão agora de que as pessoas estão começando a aprender a trabalhar em casa. A questão é que o distanciamento social, o isolamento, as quarentenas, o medo de perder algum ente querido, a perda de algum ente querido, que gera mais medo ainda, gera mais insegurança, gera mais ansiedade ainda, gera aflições, etc. Isso tudo faz com que a nossa mente se torne um turbilhão, uma panela de pressão. E nessa panela de pressão, o que é que nós temos? Nós temos tudo que é negativo, tudo que é ruim, está fervendo lá dentro, né? Olha, cuidado, número de pessoas, mortos, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo isso que é real, né? Nós não estamos brincando e nem não levando em consideração as mortes e as perdas, mas tudo isso acaba gerando dentro de nós uma série de limitações em respeito ao futuro, com respeito ao futuro, né? Porque você fica limitado, você não quer fazer alguma coisa porque você tem medo de não sei o quê, você não quer sair de casa porque você tem medo disso, daquilo, você não quer iniciar um novo projeto na vida porque vai que lá na frente, certo? O tempo todo a gente fica preocupado. E esse texto de Efésios, capítulo 5, verso 26, diz que Cristo purifica a igreja pela sua palavra. Então, quanto mais eu estudo a palavra, leio a palavra, né, me recordo da palavra de Deus, tanto mais o meu coração se torna mais seguro, mais firme. Eu fico muito mais apto a vencer essas lutas, essas tribulações mentais. Há um outro texto aqui em 2 Coríntios capítulo 10, que diz o seguinte, é muito interessante porque diz assim, verso 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas, presta atenção nessa palavra, fortalezas, castelos fortes. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, o que acontece? A nossa mente, ela acaba sendo um território de conquistas, certo? Por um lado, eu tenho um inimigo querendo me destruir. Inimigos sejam pensamentos ruins, seja o próprio diabo querendo destruir a minha vida, sejam palavras que eu ouço que são negativas, etc. Então, por um lado, eu tenho uma tentativa de destruição. Por outro lado, eu tenho Deus dizendo assim para mim, olha, a sua mente é um lugar que precisa ter vitória. E essa vitória não pode ser adquirida com armas carnais. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não posso guerrear essa guerra usando o meu intelecto, meu conhecimento, etc. Não dá. Ele diz, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir raciocínios falaciosos, para destruir raciocínios mentirosos, para destruir todos os pensamentos que se levantem contra Deus, todos os pensamentos que se levantem contra a humildade, os princípios fundamentais do relacionamento com Cristo, né? Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração, e descanso encontrareis para as vossas almas. Essa simplicidade, essa humildade que Cristo traz, os pensamentos falaciosos, os pensamentos ruins, os pensamentos equivocados tentam nos tirar dessa simplicidade de Cristo e nos levam a ficar mais preocupados, mais medrosos e assim por diante. Então, um conselho aqui para você é o seguinte: leia a Bíblia para você, não leia a Bíblia para você conhecer coisas, para você aumentar o seu conhecimento. Leia a Bíblia para você. Então, por exemplo, esse versículo 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Já ora aqui, Senhor,
Quais fortalezas eu tenho na minha mente que precisam ser destruídas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela renovação da minha mente, pelo poder do Senhor? E ore ao Senhor. Pensamentos falaciosos. O que tem passado na minha mente que não é real? Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, gosto muito desse texto, eu uso demais esse texto, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, o que precisa ocupar o meu pensamento? A começar com a primeira palavra, tudo que é verdadeiro. Eu preciso passar pelo filtro, pelo crivo da verdade. Então passa lá um sentimento, meu Deus, se eu morrer, se eu acontecer... Calma, para. Isso é verdade? Não, pode ser, não é. Não é verdade. Você não está morrendo, ou você não vai ficar pobre, desamparado, a sua família na rua. Pare com isso, calma. Ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, que é de boa fama, que tem virtude. É isso, boa fama, é isso que precisa ocupar o seu pensamento. Quando o seu pensamento é ocupado com essas verdades absolutas de Deus, né? Quando você lê as Escrituras e tudo, você diz lá, poxa vida, Jesus curou o cego. Ele pode curar a minha cegueira emocional, espiritual. Poxa, Jesus curou aquele manco, aquele coxo, né? Eu não estou andando bem. Senhor, me livre das amarras. O que é que está acontecendo? Então leia a Bíblia para você. Encha seu coração com esse alimento espiritual. E Deus vai lhe dar vitória em Cristo. Deus te abençoe.